Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A vocês que estão aqui na Prelúdio Academia de Arte, também a vocês que estão em casa, aí nos assistindo dos diferentes locais de Santa Catarina e do Brasil. Quero saudar a todos de forma especial e dar as boas-vindas. Também a nossa equipe técnica que está aqui, o Gabriel, que está nas câmeras, a Hanna, nossa intérprete de Libras, a Júlia, nossa secretária, e uma saudação especial ao nosso professor, Ed Marques, que hoje vai compartilhar conosco experiências com coro infanto-juvenil. Para vocês que já estão nos acompanhando há algum tempo, nós iniciamos este ano uma série de 5 oficinas de profissionalização musical aqui na Prelúdio Academia de Arte, escola de música que fica no centro de Joinville, no coração da cidade, ao lado do Colégio Bom Jesus. Nós tivemos então com a abertura a Denise Sartori, que falou sobre técnica vocal e fisiologia da voz. Nós tivemos também na semana passada a Renata Pereira, de São Paulo, que falou sobre a filosofia Suzuki, que também foi muito interessante. Então hoje temos aqui o Ed Marques, que vai falar sobre experiências com coro infanto-juvenil. Temos também na semana que vem, encerrando essa série de 5 oficinas, no dia 21 do feriado, um feriado musical. Nós vamos ter um bate-papo com o maestro Alessandro San Giorgi, municipal de São Paulo, um maestro italiano, muito conhecido no Brasil, pelo seu trabalho. E vamos ter na sequência aqui, de forma presencial, às 20 horas, a Amanda Coimbra, de Curitiba, que vai falar sobre a educação musical na infância. Eu não sei exatamente agora, não me lembro exatamente o tema, mas é musicalização na infância, tá? Então esses são os nossos temas que vão se encerrar na semana seguinte. Todas essas oficinas, elas são gratuitas, aprovadas pela Lei Aldir Blanc e pela Fundação Catarinense de Cultura. É através desta lei de emergência cultura que foi possível viabilizar de forma gratuita esses cursos, essas oficinas de profissionalização musical. Então deixo também aqui minha gratidão aí ao governo federal, à Lei Aldir Blanc e à Fundação Catarinense de Cultura por este momento aqui propiciado a nós todos. Bom, Ed Marques eu já conheço de longa data, né, Ed? Fomos colegas na época de faculdade e quando pensamos, então, como é que nós vamos viabilizar o que nós vamos fazer na escola, de repente me veio o Ed na cabeça, porque eu sei que ele tem uma experiência muito bacana com coro, com coro infanto-juvenil principalmente, coro cênico, então um cara com grande experiência que vai poder compartilhar muito conosco e eu tenho certeza que vai ser uma noite de grande aprendizado. Ed, seja bem-vindo, agora é contigo. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todos aí de casa, do trabalho, onde vocês estão. Então eu estou muito feliz pelo convite, estou feliz de estar aqui em Joinville, essa cidade que eu gosto. Então só para localizar vocês um pouquinho de onde que eu penso a prática de canto coral, em específico prática de canto coral infantil. Eu quando comecei a tocar piano, quando fui morar em Curitiba, eu iniciei o estágio na Escola de Dança do Guaíra. Então eu tocava piano na aula de balé. E ali para mim foi o primeiro contato de tentar entender que as artes não são separadas, mas que pela nossa cultura a gente, por especializar o nosso desenvolvimento, a gente acaba afunilando. Mas ali para mim foi um boom, assim, uma explosão de conhecimento, tentar entender como que a pessoa fazia um movimento e eu poderia acompanhar ela musicalmente. Então a partir disso, quando eu comecei a trabalhar com coro infantil, eu comecei a me questionar como que eu poderia motivar a criança sem tirar a autonomia dela e ao mesmo tempo sem tirar a espontaneidade dela. Porque, obviamente, a minha recordação quando eu era criança, eu achava assim, nossa, mas quando eu cantava em coro todo mundo era tão quietinho, Ilusão a minha. Eu achava que eu era quieto, mas a professora vivia me trocando de lugar. Então, quando eu comecei a trabalhar com coro infantil, eu tentava, acessar essa memória afetiva lá atrás, tentando entender como é que eu posso fazer para conseguir motivar a criançada. Então eu tive a oportunidade de ir para a Venezuela e lá eu trabalhei, fiz uma especialização em regência de coro infantil e juvenil,
junto com a Escola Cantorum da Venezuela. Eles têm um trabalho de uma estrutura de educação musical que eles chamam a partir da euritmia. A euritmia, dentro da educação musical, ela é utilizada pelo Dalcroze, por exemplo, que tem uma relação de trabalhar o corpo para o processo de educação musical. Na Waldorf, na escola Waldorf, também tem o processo da euritmia, que é tentar deixar o corpo mais acessível para o processo da educação. Mas é legal a gente entender que nessa virada do século XIX para o século XX, teve essa relação do corpo, da euritmia, do corpo no movimento para esse processo de compreender o conteúdo dentro da educação musical e dentro da educação. O que esse compositor da Venezuela, que se chama Alberto Grau, ele fez foi trazer a ideia do corpo e da movimentação dentro de uma estética latino-americana. Então, só para vocês entenderem, então ele sempre coloca uma partitura de movimento. Não é uma relação de movimento aberto, ou seja, onde a criança vai criar. Tem uma partitura do movimento, mas é muito interessante, porque as crianças, óbvio que tem uma relação cultural. Então, por exemplo, lá o merengue é 5/8, então as crianças tocam 5/8 assim muito à vontade. É um desespero ver eles fazendo isso. Meu Deus, como é que eu não consigo? Então, é muito bonito de ver, porque daí quando você vai no coro infantil, eles estão lá. Posso bater aqui? Será que vai fazer som aí para o pessoal de casa? Não? Eles fazem 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. E começa a cantar. Só que o 5/8 ele inverte, às vezes é 3, 2. 3, 2, 2, 3. Então, eu nunca sabia onde era o começo do compasso. Me dava um desespero. Mas foi legal ver isso por conta de que as crianças começam a fazer essa relação de euritmia. Depois, no coro juvenil, eles já estão super swingados, assim, dançando e cantando, se divertindo. E no coro adulto, eles fazem muitas coisas. E aí, quando eu vim para cá, voltei para Curitiba para trabalhar, retomando o trabalho com coro infantil, eu senti essa necessidade de tentar entender um pouco melhor da relação corporal dentro da educação musical. Então, estou tentando fazer esse contexto só para vocês entenderem de onde que a gente vai começar, tá, gente? Não é dando palestra, apesar de ser uma palestra. Mas a ideia é que, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com no meu contexto, um processo de educação musical onde as crianças estavam tocando violino e viola. Em um projeto onde não tinha continuidade, as crianças ficavam 6 meses, 1 ano, porque são crianças que estão em situação de acolhimento. Então, a rotatividade é muito grande. Para tocar um violino em 6 meses e 1 ano é praticamente pegar o instrumento. E eu comecei a me questionar por que essa necessidade, naquele contexto, de ter um instrumento melódico e por que não a percussão. E aí a gente começa a tentar entender o nosso contexto cultural e social, né, dessa necessidade de um instrumento, até uma hierarquia, né, melódico, harmônico, e lá embaixo a percussão. E aí começou a assentar um pouco essa experiência que eu tive na Venezuela de ver que é um projeto super grande, onde as crianças têm aula de percussão e de canto coral. Então eu fui para a pesquisa e comecei a pesquisar um pouco sobre a euritmia. Minha pesquisa não deu certo, porque o projeto que eu estava trabalhando acabou sendo vendido, e eu tive que começar a pesquisa novamente. Isso foi o lado bom. Então, o que não deu certo foi uma continuidade para uma coisa maior que eu ainda não tinha percebido. Aí eu apresentei minha pesquisa para um pessoal lá da UFPR, e eles questionaram, mas Ed, você fala tanto de corpo e de movimento, e você está trabalhando a euritmia, que é uma partitura onde as crianças já têm que fazer algo que já está estruturado? Sim. Aí ela, mas e a criatividade, onde fica? Eu falei, putz, boa. Aí eu comecei a pesquisa toda de novo. Aí eu acho que agora dá pra gente mostrar aquele PDF que eu passei para você. Pessoal, então, só para a gente entender, eu parto da ideia do Laban. O Laban, ele tem 4... Ah, legal.
O Laban é um cara da dança que foi do mesmo período lá da euritmia no século XX. Então ele vai abordar que a ideia do movimento, ele começa a questionar lá no começo do século XX. A dança, ela é algo que é da educação física ou é algo da arte? Então ele começa a tentar diferenciar isso, se é uma repetição de movimento, o que que é. Então ele, a partir da pesquisa dele, ele traz que toda pessoa que tem, em qualquer ação da sua vida, desde a hora que acorda, para trabalhar, ou desde o bailarino, tem a mesma qualidade de movimento. Então, a ideia é que todo movimento tem um peso. Dá uma olhadinha nesse vermelho. Esse aqui? Tá. Uhum. Então, todo movimento vai ter um peso. Então, por exemplo, para eu pegar a caneta, ou eu pego com peso leve, ou eu pego mais incisivo, ou eu pego mediano. Então, em qualquer ação do meu dia a dia, se eu for tocar piano, tudo vai ter uma relação de peso. Um segundo ponto é o espaço. Então, todo o meu movimento ele vai estar dialogando com alguma relação de espaço. Qual é o espaço que eu alcanço, qual é o espaço que eu acesso e também começa a associar. Qual é o peso e o espaço que eu vou ter para alcançar esse movimento. O terceiro é o fluxo. O fluxo é se esse movimento vai ser contínuo, se ele vai ser interrupto. Ou seja, para eu produzir algo, para eu trabalhar, eu vou ter essas qualidades de movimento e ela começa a sobrepor. E o quarto, deixa eu só ver aqui. É o tempo. Se eu sou rápido, se eu sou lento. Opa, tempo. Tá, Ed, e por que isso é importante para mim para fazer um coral? Qual é a relação com peso, espaço, fluxo e tempo? Então, quando a gente trabalha isso com a criança, para ela entender uma relação de peso, por exemplo, agora a gente vai andar pela sala, todo mundo pesado, pá, pá. Ela já está trabalhando a relação de compreender o espaço com o amigo, para eu não esbarrar. Tudo isso é uma construção cênica, porque quando eu vou para um espaço, para um teatro grande, meu grupo tem um grupo de 20 crianças, um teatro gigantesco. Eles têm que conseguir se organizar, se perceber e se localizar. Se eu estou num teatro pequeno, eles não vão estar no mesmo espaço. Então essa relação de espaço e eu conseguir ao mesmo tempo que eles consigam se entender, perceber o outro e conseguir receber uma informação que eu estou passando para eles, é muito importante. Então, desde essas brincadeiras de, por exemplo, vamos andar pisando na nuvem. Ah, mas agora essa nuvem ela é muito grande. Tem que tomar cuidado para não bater no amigo, para não empurrar o amigo da nuvem. Aí vem o não pode, né? Aí eu vou querer empurrar. Então, toda essa brincadeira é muito legal. O tempo, andar rápido, andar lento, andar de costa rápido, sem bater, percebendo, andando de lado. Toda essa relação de movimento, com essas qualidades de movimento, ela ajuda a criança a vivenciar outras possibilidades de movimento que não é dela. Por exemplo, tem gente que é mais lento, tem gente que é muito acelerado, tem gente que está ali mediano. Então, para a criança que é mais lenta, dificilmente ela vai ter uma atividade acelerada. Então, se a gente conseguir mostrar essas outras possibilidades a partir de uma brincadeira lúdica, a gente está proporcionando experiências para a vida dela. E agora a gente entra num segundo ponto. A gente já sai da teoria, tá? Os 4 elementos do movimento. Os 4 elementos do movimento. Então, Laban pensou sobre isso, sobre o movimento. E ele tem um livro que chama Dança Educativa Moderna, que é para criança. É muito legal o pensamento dele sobre proporcionar a maior quantidade de experiências possíveis na infância para o desenvolvimento corporal do ser humano. Só um parêntese. O Laban, quando ele fez esse estudo, ele foi convidado por um dono de uma empresa, eu acho que de cigarro, para ficar na fábrica analisando os trabalhadores, os operários, para ele dar um retorno e falar assim, como é que eles podem melhorar o movimento para produzir mais. E aí ele chegou a concluir, ele deu lá
a devolutiva para o dono da fábrica, mas quando ele chegou no final, ele escreveu uma carta concluindo que a nossa sociedade ia ser uma sociedade que ia ter uma doença mental muito diferente da época, porque foi bem no período dessa transição, né, com a industrialização. Porque antes, a gente, né, de modo geral, plantava, cuidava da terra. Então, a qualidade de movimento que a gente empregava na nossa produção, a gente passava por vários movimentos diferentes. E num contexto de fábrica, a gente, né, indo para o estereótipo, a gente está lá apertando o parafuso, está nesse movimento. E aí ele fala sobre isso, da importância de proporcionar essas variedades de movimento. Então, quando a gente pensa nisso, para pensar a criatividade. Criatividade. Eu penso a partir do Vygotsky, que é um pensador Vygotsky, da União Soviética, que ele vai dizer que o desenvolvimento da educação da criança, ela é pela própria experiência. Então, por exemplo, eu não vou colocar nada na sua cabeça. Você vai acessar a partir da sua experiência, a partir do que eu estou proporcionando e fazendo de mediação, a sua experiência vai te educar. Então, quando a gente pensa que é importante proporcionar o máximo de experiências corporais, e esses corporais a gente pode aproximar de som. Então, quando eu penso nisso, ó, juntando a ideia de peso, de fluxo, de tempo e de espaço, como é que eu posso brincar com sons com as crianças? Aqui a gente já está trabalhando uma grafia, né? Brincando com a ideia da estética da música contemporânea. A gente pode fazer várias possibilidades, mas primeiro passando pelo corpo. Então vamos fazer? Vamos lá, vamos ficar de pé. Deixa essa partitura aí. Todo mundo vai aparecer na câmera, vamos fazer uma roda, vem pra cá. Isso. Cheguem mais perto. Olha só. Então, eu sempre brinco com o jogo de repetição, porque um dos pontos importantes que eu acredito ser importante é proporcionar um espaço de segurança para a criança, sem que ela se sinta exposta ou vulnerável, e também tirando aquele espaço das crianças, né, poderem rir uma das outras, para poder entender que o espaço vale tudo. Então eu já começo enfiando o pé na jaca mesmo. Então, aí vocês repetem. Aí, ó, falando de não expor, olha lá. Vocês fazem aí uma selfie e mandam pra gente, tá bom? Então, eu faço uma vez, ó. Ah, mas cadê a mãozinha, ó? Agora, vamos imaginar que uma criança pegou e fez assim. Tá o coro todo, lá o grupo todo tá fazendo bem exagerado, igual eu exagerei. Aí tem uma criança lá no meio que faz assim, ó. Né? Sempre tem uma assim que tá com vergonha, ou enfim, acha... E às vezes ela até acha que está fazendo esse movimento, mas ela não tem a noção do espaço, aquela relação da criança, né? Então ela está achando que está fazendo um movimento super grande, mas está aqui, ó. Então a ideia que eu sempre tento fazer é não abordar a criança, só faça maior, ou... Então eu trago para o corpo dela. Então eu estou lá, tchá, 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 tarará. Daí tudo, tchá, 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 tarará. Ela faz pequenininho agora. Então eu começo a trabalhar com os contrastes para ela perceber que a energia dela não está sendo igual nessas brincadeiras. Aí ela não, acaba que você não chama atenção, o grupo todo entra nessa energia e ela começa a perceber que ela pode esticar mais, tá? Então vai lá, agora eu vou fazer uma vez, depois você faz um, aí a gente vai repetindo, tá bom? Pa, 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 pum.
tchá! O legal aqui é poder mostrar, e inclusive poder proporcionar experiência para as crianças, que a voz ela tem muitas possibilidades. Deixa eu cantar. Porque quando eu for trabalhar o repertório lá na frente, eu poder acessar essa informação de que eu posso ter uma voz colocada e uma voz bem brincando, tá? Muito bem. Podem sentar. Então, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, eu brinco com... Brinco não. Eu parto da ideia do movimento do Laban, mas eu parto da ideia da criatividade do Vygotsky, só para a gente entender. Então, o Vygotsky, ele vai falar sobre a criatividade da seguinte forma, de que tudo que a gente cria é elementos da nossa fantasia, elementos da nossa realidade. Ou seja, a gente não cria nada do além. Até quando a gente está sonhando, a gente está criando coisas a partir do que a gente já viveu, que a gente já experienciou. Por exemplo, a relação de sereia, né? Sereia. Não vou conseguir dizer uma sereia. Ia levar muito tempo. Mas deu para ver uma sereia. Mas a relação da sereia é metade ser humano e metade peixe. Então a gente mescla coisas a partir da nossa realidade. Um outro ponto é que a gente pode acessar, a partir da imaginação, um novo conteúdo. Como assim? Então a gente pode aprender coisas novas a partir de uma criatividade na nossa cabeça. Por exemplo, então a Amanda fala assim, eu estava nas dunas e foi um lugar tão gostoso e tal. Eu falo, mas o que é uma duna? Nunca fui, não sei o que é. É um morro. Agora é mais fácil dizer. É um morro de areia. Bom, morro eu conheço porque eu moro perto de um morro. Areia já vi também. Então eu começo a mesclar as informações e eu crio na minha imaginação um morro de areia, apesar de nunca ter visto um morro de areia. Aí eu sei que o nome disso é duna. Então a criatividade, a fantasia, ela ajuda a gente a acessar e a criar novas coisas e acessar novos conteúdos. Então, uma coisa, a gente cria a partir da nossa realidade, a partir da nossa experiência, a gente experiencia também a partir da criatividade, ou seja, a gente acessa outro conteúdo a partir da nossa fantasia. Um terceiro ponto é que a criatividade está sempre ligada a alguma relação afetiva nossa. Então, por exemplo, quando a gente está mais alegre, a gente começa a perceber coisas e imaginar coisas mais animadas. Quando a gente está um pouco mais triste, a gente também percebe coisas um pouco mais nessa energia. Isso é importante a gente entender para poder acolher o processo criativo das crianças. E o último é que quando a gente materializa isso, ou seja, quando a gente cria algo novo, por exemplo, um movimento, isso se torna, materializado naquele grupo, naquele contexto, isso se torna material de experiência para aquele grupo, e aquele grupo acaba tendo isso para si, e isso se torna ferramenta para eles poderem criar. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente brinca com o movimento, eu parto dessas ideias para poder proporcionar... Tudo isso para falar assim, seja livre e proporciona um espaço para que a criança consiga se expressar e que, por exemplo, se uma criança faz uma coisa muito maluca, se joga no chão, pá! Com muito cuidado, que isso possa ser material para a gente também utilizar como processo criativo num repertório. Então, quando eu começo a fazer essas coisas de movimento com as crianças, eu começo logo no começo do ensaio e logo no começo também de um projeto de canto coral, para eles entenderem que ali está valendo fazer tudo. O difícil é depois, tirar o movimento, porque em um dos trabalhos que eu tenho, às vezes a regente fala assim, agora vamos cantar sem movimento. Aí eu olho, tá todo mundo assim, fazendo movimento. Não, sem movimento. Mas o legal é eles entenderem que podem fazer, e muitos dos movimentos que surgem, é eles que estão propondo. Então, uma das coisas que eu tento construir como movimento é não cair na representação. Isso é muito difícil, porque
às vezes é difícil a gente pensar num movimento que não tem uma relação com a letra. Mas, só para dar um exemplo, né? Que é o clássico. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas. É fácil, sei lá, cair nessa construção de movimento para tentar desenhar. Eu prefiro partir da ideia da melodia, da frase, por exemplo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Porque isso dá espaço para a criança construir e não ficar na representatividade, mas também ter a cara de cada criança. Por exemplo, pode fazer numa folha qualquer, pode dizer numa folha qualquer eu desenho. Então, o grupo, quando tem 30, 40 crianças fazendo isso, fica muito bonito. Tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Eu fico pensando agora como chegar e fazer eles se mexerem, por exemplo. Porque a gente vem de um padrão. Quadradinho, sabe? Sim. E daí como como fazer eles criarem, né? Eu acredito que o exemplo, como você fez, né? Acho que você deu um incentivo e nós fizemos depois. Eu acredito que esse vai ser o que eu vou ter que fazer de cara. Mas realmente, assim, é algo que é bem diferente. A gente vê, conseguir imaginar todo esse movimento. A gente tem hoje, na minha visão, um padrão realmente de coral bem quadrado, né? Uma das coisas que eu faço com eles é esse jogo de repetição. Então, eu sempre trago para mim a relação e eles repetem. Nisso eu já vou construindo, vou percebendo a criança que não reage, a criança que reage muito, a criança que já esbarra e dá um tapa na outra. Então a gente tem que conseguir controlar isso. Opa, não precisa esbarrar, o jogo é não esbarrar, o jogo é conseguir arrumar você no espaço aqui. Daí eu pego como exemplo outra criança, ela faz um espaço grande, eu encaixo meu movimento nela. E ao mesmo tempo a outra que não faz um movimento muito grande, eu trago para essa experiência, né, do corpo, de fazer movimento pequeno, fazer movimento grande, mas sempre partindo do jogo de repetição. Porque na repetição eles estão no jogo. Então eu parto para a voz, eu parto para o movimento, eu faço voz e movimento, eu utilizo o espaço, porque a criança aí começa a entender que está valendo tudo, que as coisas não são separadas. Por exemplo, agora a gente vai aquecer o corpo, daí fica lá. Agora é a voz, senta lá bonitinho. Não mexe o corpo, agora é a voz. Não, eu já parto do começo com tudo. Aí se tem criança que não quer levantar, eu começo sentado. Aí eles começam a bater. Olha, onde está o som agudo? Ou é igual? Como que é o som da roupa? Vamos fazer esse som. E a hora que eles veem já estão em pé. Então, daí você começa a brincar com eles. Então, o jogo da repetição é muito importante porque vai proporcionar tudo isso da criatividade, da experiência, enfim, deles poderem passar isso para o corpo. Então, quando eu já fiz isso, acordei eles com o corpo e com a voz, aí, depois de um bom tempo de trabalho, deles sacarem que eu faço, eles repetem. Eu faço, eles repetem. Aí eu começo a apontar para um, faça você, quem quer fazer fica em pé. Aí eles começam a ter essa autonomia e a criar essa coragem e a perceber também que pode fazer. Às vezes o que acontece é uma criança fica em pé, e aí faz um discurso quase uma ópera, assim, fica o tempo inteiro. Mas aí agora não dá para repetir. Então também entender que tem um tempinho, 1, 2, 3, 4, tchá, 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 tchá. Então eles vão entendendo, mas é legal começar com essas atividades, porque você vai ver que a cara deles muda, o corpo tá vivo, eles estão inteiros, estão com o pé no chão. Você falando, eu tive até uns insights assim, que eu trabalho em escola e o nosso padrão é muito engessado. Então, um exemplo, essa semana eu fui trabalhar flauta e canto, que nós temos uma apresentação. E aí eu cheguei lá e falei assim, vamos fazer um exercício, nós precisamos treinar a voz e o corpo, aquecer, igual uma máquina, deixar quentinho, enfim, aquela explicação toda. Aí eu comecei a fazer ombro e voz, enfim, todos os movimentos, eu não estou entendendo, mas por que a gente está mexendo? O que isso ajuda para cantar?
Porque a família tem essa mentalidade de que para cantar você precisa estar afinado, certinho, posição, enquadrado. A escola tem isso, igual agora tem a apresentação da família. Prof, coreografia, aí é coração e folha. E é muito mais bonito, eu já fiz esse exercício de quando a gente desperta a criatividade. Agora vocês fazem, eu falo que a dança é livre. Uso que legal. esse método. Explorem, é lindo, é show. Só que quando eles vêm de fora, ou até a gestão, né, eles ficam, tá, mas isso não é aula de música, isso é aula livre, sabe? É brincadeira, e não é brincadeira. Então, esse tipo de trabalho, eu sempre fiquei pensando, né, tinha que ser muito mais incentivado, até na questão de planejamento de aula, de dinâmica, assim, e para os professores, porque muitos professores de música não têm, né, oficinas assim. E aí é muito engessadinho ainda. Seria muito mais interessante. A gente cai no lugar da reprodução, né? E até pra gente, enquanto regente, né? Por exemplo, para vocês que estão em casa, eu passei um PDF de partitura, que é um guia. A partitura, essa é uma das coisas que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Estou tentando entender por que o canto coral, a minha dificuldade de trabalhar o corpo, na prática de canto coral e no contexto adulto. Com a criança ainda está no jogo, mas o adulto já vem com muitas relações de julgamento, moral, enfim, de dificuldade mesmo, porque a nossa sociedade, ela é uma construção para a gente poder ter uma relação com o mercado de trabalho, né? Então a gente precisa conseguir se organizar, sentar, acalmar para poder produzir. E aí a gente quer inverter tudo isso, como é que a gente faz? Então, por exemplo, a relação da partitura. A partitura, a nossa estrutura de canto coral, ela tem uma relação com a Europa e toda a construção de partitura, a de leitura, ela é europeia. Então, isso diz o quê? Que tem um compositor, tem um arranjador, no nosso caso tem um regente. Então, está tudo muito organizado. Então, quando a gente coloca assim, vamos agora fazer livre, com liberdade. Opa, como assim? Então a gente fica, até pra gente, por exemplo, imagina se eu não passasse a partitura, vamos aprender, depois vocês reproduzem de novo. Não, como assim? Então a gente tem uma estrutura, e aí o interessante é como que a gente lida com essa estrutura para conseguir fazer uma relação performática. Então... Uma pergunta, quando você fala da relação performática, no seu legado infantil, tá? Tu tem uma ideia de performance como tu quer fazer numa obra, digamos... Como é que tu faz esse planejamento? Olha, na realidade, quando eu começo a trabalhar a música, eu às vezes começo trabalhando... Muitas das vezes eu não tenho relação de movimento, não tenho já a ideia... Eu não gosto de falar coreografia, porque daí parece que eles têm que contar 1, 2, 3, 4, de tentar deixar encaixado. Eu falo de movimentação, não tenho a ideia de movimentação. Eu começo a construir o repertório com eles, e aí eu começo a brincar, a dançar ali no meio. Às vezes, aquele jogo de repetir, ou das crianças fazerem movimento, às vezes eles fazem movimento que eu pego assim, opa, isso aqui dá para usar lá. Então, essa coisa do Vygotsky, da criatividade, a criatividade a gente cria pela experiência. Então, tudo isso, se a gente parar para pensar nisso, andar na rua é um campo gigantesco para eu poder ter experiência para tentar copiar e juntar as ideias para criar. Então, por exemplo, se a gente for agora, vamos brincar um pouquinho com a música Param Param. Eu não vou fazer ela inteira, só vou fazer a primeira parte para a gente poder entender um pouquinho. Deixa eu tirar o meu som daqui. Será que eu tirei o som? Eu tirei. Param Param é uma música que é de um cara que ele é da Espanha, mas ele fez essa música a partir da ideia de uma canção lá da Tunísia. Eu gosto muito desse Davi Azurza, porque ele traz essas sonoridades diferentes pra gente, né? Então, por exemplo, é a história de uma menina que ela pegou uma moeda. Ela foi até o mercado de véus e aí ela comprou um véu branco, mas pegaram um véu dela. Essa é a brincadeira de contar. Aí como que a gente começa? Eu sempre brinco com um jogo de repetição. Param, param, carrambe, dinar. Vocês? Param, param, carrambe, dinar.
De novo. Param, param, carrambe, dinar. Param, param, dinar, dawar. Param, param, dinar. Vocês. Param, param, dinar. Param, param, dinar. Param, param, dinar. Ah, param, param, dinar, dawar. Param, param, dinar, dawar. Daram, param, wamshat, leksu. Param, param, manchat, Esse é mais chato, né? Param, wamshat, leksu. param, param, manchat, E pode inventar a palavra. A gente adora quando inventa a palavra, tá? Param, wamshat, leksu. param, param, manchat, leksu. Param, washarat, sifseri. Param, param, manchat, sifseri. Param, megaor, menteli. Param, param, megaor, menteli. Então, assim, é muita letra. E para a criançada também acaba que é muita letra. Eu gosto de ir jogando assim a informação e no desespero, fé em Deus, pé na tábua. Então, assim, eles vão, daí vão inventando letra, aí fala outra coisa, a gente dá risada e depois volta. Eu gosto de errar bastante, e não só porque eu gosto, mas é porque eu erro também, na frente do grupo para eles perceberem que eu erro. E realmente eu erro muito e eu esqueço muita letra. Então, depois eu não tenho culpa no cartório, porque daí eles podem me ajudar. Então, por exemplo, essa música está falando de um mercado. De um mercado, daí a gente começa a entrar nas referências que a gente tem, do Caminho das Índias, né? do clone. Então, o mercado de véus. Então, como que é esse mercado de véus? Tem muita gente. Daí a gente começa a construir. Vocês já foram na feira? Como é que é a feira? Ah, tem muita gente vendendo, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que está caminhando. Então, a ideia de construir isso, chegando no que você perguntou, Rafa, eu jogo uma ideia. Vamos tentar construir uma feira. Vocês agora vão conversar e vão caminhar pela sala enquanto eu estou tocando a introdução. A hora que eu... Então a introdução é essa daqui, ó. Quando eu tocar esse grave, vocês têm que voltar para o lugar de vocês. Mas vocês estão andando no mercado, vocês estão comprando. Tem um diálogo, essa língua da Tunísia é muito diferente da nossa língua, então vocês vão ter que falar em tunísio, sei lá. E aí vocês têm que ter um diálogo. E num diálogo tem gente que ouve, tem gente que fala, não dá para falar ao mesmo tempo. Beleza? Porque eu não quero ouvir um monte de gente blá, 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 blá. Tá bom? Vamos fazer isso? Então vai lá, de pé, peguem a moedita de vocês vão agora comprar um véu bem bonito. Já pode. Eu achei esse Caminho das Índias aqui muito fraco. Não é racha. Muito bem. Então a gente tem que ter umas noções. Imagina e pega uma frase, uma sílaba que você falou e repete, porque na nossa fala a gente repete bastante coisa. Repete bastante coisa, né? Beleza? Então, brinca, olha para a pessoa, pergunta de onde que é esse tecido, onde você comprou, em outra língua. Pode começar antes do mercado. Muito bem. Então agora, ó, tem uma hora que a gente tem que cortar o som, porque senão o coro não vai conseguir entrar para cantar. A gente fica... Então a gente, como fala da história do véu, da menina que perdeu o véu, que pegaram o véu dela, então a gente está indo fazendo essa história que está no mercado e caminha, não sei o quê. Na hora que eu tiver no final da introdução, pá, para, pá, para, pá, para, pá, parará. Todo mundo leva um susto que pegaram o véu dela, beleza? E vira estátua. Vai lá. Começou o mercado. Ai, amor.
Ixalá! Param, carrambedina. Muito bem. Então, aí já criou uma sonorização, uma textura diferente. A criançada já entendeu que ela não é só falar, não é só emitir som. Então é legal que começa a aprender a ouvir, a perceber. Do espaço também onde ela tá, né? Aham. Podem sentar, só pra gente aprender esse comecinho. Então, ó. Param, carrambedina. Isso é uma coisa que nunca pode, né? Em canto coral. Ah, não pode escorregar, não escorrega, acerta nós. Então, quando eu chego com essa música, acaba com o trabalho do regente. Então, ó. Param, carrambedina. É muito gostoso fazer isso, vai lá? 1, 2, 3 e... Muito bem, a melodia vai ser a mesma agora, ó. Param, dinar, dawa. Beleza? Vai lá. Ei! Agora é o mais difícil, que não escorrega, ó. Param, wamshat lektsu. Ó, param, wamshat lektsu. O A é um pouquinho mais baixo, ó. Param, wamshat lektsu. Vai lá. Agora o resto a gente escorrega em todo, ó. Param, washrat sifseri. Param, mega ormenteli. Param. É só isso, depois vai uma atrás da outra. Aí fica mais difícil. Vamos tentar fazer só isso? Então tá. Então a gente está lá conversando no mercado, para você que está aí em casa. Aí a gente vai levar um susto. Aí começa. Param, carrambedina. Param, dinar, dawa. Param, wamshat lektsu. Param, washrat sifseri. Param, mega ormenteli. Param. Muito bem. Só até aí, beleza? Agora vai ficar difícil. Já estão decor? Não. Como assim? Vocês não decoraram? Um trio aqui ganha uma... Ah, aqui outra dupla ganha uma outra estante. Para poder colar. A gente às vezes deixa colar, para não passar vergonha. Então, de pé. Então, ó. Param, carrambedinari. Tchum, tchiquitum, tchiquitum, tchiquitum. Então, param, carrambedinari. Tchum, tchiquitum, tchiquitum, tchiquitum. E volta. Então, agacha. Tchum, tchiquitum, tchiquitum. Eita, tem que ler, tem que cantar e ainda tem que bater. Vai lá. Uma coisa que dá para brincar com eles, então, por exemplo, de trazer às vezes para o contexto das crianças, é perguntar: qual o jogo de mão que vocês sabem fazer? Param, carrambedina, tchum, bate, tchum. Pode ser. Ou param, carrambedina, tchum, bate, tchum, bate. É um joguinho de mão. Então, às vezes a criançada está fazendo algum jogo que você pode perceber e catar. Daí tem 4 tempos para fazer, né? Vamos lá? Então vamos fazer um... Na pausa, Depois a gente faz cantando tudo junto. O que vocês preferem fazer de movimento? A gente tem 4 tempos. Aquele da perna é legal. Assim, né? Eu acho que esse agora é o mais prático. Bater assim do lado, bate do lado e bate. Bate na perna do colega, volta do outro e... Ela já quer dificultar, cara. Ela tá aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Olha só, muito bom. Então, ó, vamos fazer então aqui, ó. Não, começa aqui, né? 1,
2, 3, 4. Aí, algumas coisas você pode depois combinar com o grupo. Por exemplo, aquela relação de peso, espaço. Por exemplo, joga agora o peso para um lado, ó. Volta. Só para vocês entenderem, eu gosto de deixar coisas livres, mas eu também gosto de deixar coisas muito bem organizadas. Por exemplo, agora todo mundo desce. Pá! Porque é legal para quem está assistindo levar um susto. Então, param, carambedina, tchá. Entendeu? Consegue filmar a gente aqui uma vez? Quer que a gente só vem para cá? Vem para cá. Então a gente uma vez vai fazer... Não precisa levar a estante só porque a gente só vai fazer um movimento agora brincando. Ó, então só para entender. Às vezes eu vou deixar solto agora. Então vocês vão fazer de uma forma... Não devia ter falado, mas agora já comecei a falar. Vocês vão fazer bem solto, assim, não agacha, outra pessoa agacha, tá bom? 1, 2, 3 e foi. Agora todo mundo vai agachar um pouquinho e não vai olhar para o chão, vai fazer assim, ó. Pum, pá, tchiquitum, tchiquitá, beleza? 1, 2, 3 e foi. Agachou, tchiquitã, tchiquitã. Aê, agora a gente vai agachar e ainda vai dar uma jogadinha, ó. Vou fazer uma vez. 3 e foi. Tum, tchiquitá, tchiquitum, tchiquitá. Beleza? 1, 2, agachou e foi. Tum, tchiquitá, tchiquitum, tchiquitá. Então, para quem está assistindo, para a plateia, é legal levar esse choque que a gente está cantando. Param, carambedinar, tchum, tá? Vamos fazer isso, carambedinar só, tá bom? Então, estou fazendo a introdução. Começou param, carambedinar, foi lá! Parandinar undawa Washadesu Param washatlexu Washarat sifseri Param washarat sifseri. Muito bem, olha, já estão decor, tá vendo como tá bom? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. No param, a gente vai bater o pé. Param, carambedina, tchum, e abaixa, tá bom? 1, 2, 3 e foi. Param, carambedina, tchum, dinar, undawar. Param, dinar, undawar. Undawar, washarat lexu. Param, washarat lexu. Washarat sifseri. Param, washarat sifseri. Mega ormentele. Param, mega ormentele. Só param agora. Param, estátua. Param. Ah, muito bem. Palmas para esse grupo. Podem voltar. Obrigado, até mais. Tchau. Então, por exemplo, a gente mescla com possibilidade de movimento que está direcionado, né? Param, carambedina, tchum, tchiquitum, tchiquitum, tchiquitum. Param, dinar, undawa. A hora que chega no final, só faz param. Dá para brincar com estátua. Param. E eu gosto de trabalhar com um grupo para eles entenderem que eles podem fazer o que eles quiserem dentro do limite do que a gente pode. Então, por exemplo, pode virar de costa. Param. Uma coisa que às vezes no coro é muito difícil, né? Por exemplo, eu tenho um coro adulto que eu falei assim, pode fazer o que você quiser, pode deitar, pode sentar no palco. Aí a hora que eles estavam voltando, eles voltaram todos de costa para voltar, mas de frente para a plateia. Eu falei, não, gente, volta de costa, levanta e volta. Eles, não pode dar as costas para a plateia. Pode sim. Pode, porque é legal deixar a pessoa à vontade, né? Muito bem. Vamos pegar... O Que Delícia. O Que Delícia é a segunda música que está sem nome, eu acho. Essa? Essa daqui, ó. Não, pode ficar. Isso, da Thelma Chan. A Thelma Chan tem um repertório muito legal para a criançada. A gente está fazendo agora lá com um grupo de crianças, eles estão adorando. Vocês conhecem essa música? Não. Então é assim, ó. Já sentiu como é bom tomar banho de mar e poder ver seus pés lá no fundo?
É tão legal, a gente se sente o tal. É tão legal, a gente se sente o tal. Vamos fazer só isso? Vai lá. Ei! Já sentiu como é bom de mar e poder ver seus pés lá no fundo? É tão legal, a gente se sente o tal. Mais agudo, é tão legal, a gente se sente o tal. Muito bem, esse tal a gente vai fazer staccato. Então eu já gosto de trabalhar com a criançada a dinâmica e a intenção. Então, por exemplo, já sentiu como é bom tomar banho de mar e poder ver seus pés lá no fundo? É tão legal, a gente se sente o tal. Mas como a gente falou é tão legal, eu acho que a pessoa não entendeu. Então a gente tem que ser mais enfático. Olha, é tão legal, a gente se sente o tal. Ai, 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 que delícia que é tomar banho de mar e poder ver os pés. De novo, ai, 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 que delícia que é tomar banho de mar e poder ver os pés. E então quando vem aquela onda mansinha, a gente sobe, a gente desce. Mas também uma grandona de repente vem e a gente cai. Entra água no nariz e no ouvido, mas depois sai. Ai, 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 que delícia que é tomar banho de mar e poder ver os pés. Ai, 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 que delícia que é. É lindinha, né? A criançada adora. Então dá para brincar. A ideia do movimento também, né? A gente sobe, estátua, a gente desce. Dá para brincar, para ir para o chão. Consegue levantar e ir para o chão sem fazer muito barulho. Como é que a gente pode cair? Quem consegue cair mais rápido? Aí para isso tem uma brincadeira. A gente faz assim, ó. Vocês vão ter que cair em 8 tempos. Aí fica. 1. Querem fazer? Vocês querem ir pro chão? Aquele, né? Eu tô tentando não forçar a barra. Então vira estátua. Tchum. Vai descongelar, vai virar água em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que voltar em 8 tempos. Aí volta em 8 tempos. Eu não vou fazer, tá? Aí vai. Desce em 7. Sobe em 7, desce em 6, sobe em 6, desce em 5, sobe em 5, desce em 4, sobe em 4, desce em 3, sobe 1, 2, 3, desce em 2, 1, 2, sobe em 2, 1, 2, desce em 1. Eles adoram fazer isso. Então, aos poucos a gente vai parando, vai entendendo, ó, qual que é o movimento, quem que vai primeiro, é o joelho, cada um vai ter uma forma de descer, né? Mas é legal para ir trabalhando, entendeu? Eu estou tentando fazer muito rápido para a gente acessar as coisas. O pessoal aí de casa, como é que tá? Tá bem? Eles no chão. Estão no chão? Uma segunda até uma chão também é bem legal, porque a gente pode brincar com a voz falada, que é o alô galera. É tipo um rapzinho. Alô, galera, olha, nós aqui chegamos pra te ver cantar, chegamos pra te ver sorrir. Tá, tá, tá. Pra começar o show, venha juntar-se a nós, cantando com a sua o que cantar a nossa voz. É pra já começar. 1, 2 e lá vai. Vamos juntos cantar olá. A plateia e o coral. Pra sentirmos prazer, que prazer. Vem brincar com a voz. Bacana, você cantou. Gostamos, você gostou. Então vamos cantar mais, então vamos cantar mais. Mi, dó, ré, sol, fá, mi, dó, ré. Lá, lá, sol, mi, dó, ré, mi, ré. Fá, fá, mi, sol, fá, mi, sol, fá, mi.
Ré, Fá, Mi, Ré, Dó. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó. Parabéns, parabéns, parabéns! Você agora solfejou, cantou com o nome das notas, arrasou! É. Então, gente, o grupo lá que a gente está fazendo, eles já estão cantando, assim, na lata eles já foram sol, mi, cantando assim, eu achei que fosse embolar na hora que chegasse ali, e já foram. Então, o que é a ideia, quando vocês poderem fazer a apresentação? Então, canta o rap, a hora que chega ali naquelas repetições, então, o coro canta, a plateia repete, né? E fica super legal. Tudo bem até aqui? Filhote do Filhote é uma super bonita, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Então eu vou fazer uma vez e vocês repetem, ó. Na 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 vocês. Na 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 na. Isso aqui é o mais chatinho, ó. Na 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 vocês. Na 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 na. A gente não tem esse último não, ó. Na 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 vocês. Na 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 na. Isso. Na 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 na. Na 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 na. Então aqui eu faço com eles bom, lá com aquele grupo que é específico daquele grupo, a gente começou porque tem 4 meninos que eles são, lá no grupo que a gente está, que eles são muito... eles têm uma movimentação muito agressiva perto das outras crianças. Mas nessa música, eles super choram e ficam emocionados. Então é até um lugar assim bonito deles conseguirem se expressar, e a gente tenta acolher eles, para mostrar que é super bom a gente chorar, a gente ter esse sentimento e saber acolher. Então, o que a gente está fazendo com eles agora, primeiro também para conseguir acalmar o grupo, é que mora numa linda bola azul, que flutua pelo espaço. E o refrão dela diz o seguinte, cuida do jardim para mim, deixa a terra florescer, pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Então, é uma música coringa que a gente está conseguindo ter para trazer eles mais para perto e, ao mesmo tempo, para acalmar um pouco o grupo, para eles conseguirem ouvir. Então, eu peço para eles, agora vocês vão dormir, a gente vai acordar de manhã cedinho na floresta, então todo mundo agora dorme aí no espaço. Aí metade não dorme, nunca vi dormir de olho aberto, como assim? Aí dorme, daí começa... tem gente que ronca, então é legal roncar, né? Alguém pode roncar aí para fazer, né? E aí eles começam dormindo. O sol tá nascendo, começa a espreguiçar. Aí eles começam a espreguiçar. De pé! Na 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 na. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo verde, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Na 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 na
na, terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem um boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins e o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida e a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Repete, cuida do jardim pra mim. Pensa no filhote do filhote que ainda... Repete! Na 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 na. Então, É muito linda. é muito linda, né? Então, a introdução sobrepõe ali no... Não, é do Enoque. As crianças assim, perdidas. E aí o legal de trabalhar com eles é uma coisa que eu tenho colocado na minha vida ultimamente é brincar com os contrastes com o coro, com adulto, com criança, porque tem que, de uma certa forma, a gente pensa na performance, né, na apresentação. Obviamente na construção, no processo didático, a performance é em função disso. E em função disso também é na performance. Mas para dizer que eu penso também na plateia. Porque às vezes a plateia tem um papel muito passivo, né? De sentar ali e às vezes apreciar. Eu não quero que isso seja pejorativo, mas no sentido de que às vezes a gente acaba entrando em um outro contexto. E quando a gente dá um susto, opa, eles têm que fazer parte, eles ficam acordados. Então, como que a gente pode pensar em contrastes para trabalhar já musicalmente com as crianças? Então, moro numa linda bola. A gente está super marcado, com um ritmo bem claro. Pá, 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 pá. Mas vamos brincar, então, de, sei lá, passando a mão na piscina. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Porque já tentar ter essas nuances melódicas, para não cantar que flutua pelo espaço. Não. Então, tira o espaço. Então, que flutua pelo espaço. Esconde o sul. Aí eles fazem. Repetem. Na hora de cantar já vem com toda a energia e perdeu tudo que a gente trabalhou. Aí volta. Então, moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. De novo. Tem floresta e bicho pra chuchu. Cachoeira, rio, riacho. Agora conta um segredo. Acho que é um barato andar no mato. Agora a gente vai cantar isso pulando. Acho que é um barato. Para eles sentirem isso no corpo, para ter esse contraste. Então vamos fazer uma vez a gente todo ligado e a hora que entra no acho que é um barato, deixar bem soltinho. Acho que é um barato andar no mato vendo ver no rock and roll do sapo ensaiando. Beleza? Vai lá, do começo. Um, dois. Esse tá no início da... Ah, eu acho que é o barato tá no final da página 1. Mas a gente vai começar no Moro numa linda bola azul. Então, passa já agora para o movimento, tá? Passa como se você estivesse fazendo uma magia super bonita que vai criar o universo. Beleza? Vai lá. 2, 3 e... Da bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu. Cresce, cachoeira, rio. Diminui, staccato. Acho que é um barato andar no mato, ouvindo rock. Cresceu, saiando. De manhã cedinho, os passarinhos dão bom dia. Canta. Alguém aí fez uma coisa legal. De manhã cedinho, os passarinhos dão bom dia pro sol. Eu gostei disso. Vamos tentar fazer isso? Vai lá.
Isso que é legal do coro. Se alguma criança faz espontâneo, pega e traz pro grupo, porque é característica do grupo, tá? De manhã cedinho. 3 e... De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pros... Cantando. Ficou lindo isso, porque parece que a pessoa tá... De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol e cresce, canta. Eu acho muito legal quando a gente pode misturar essa ideia da voz cantada com um pouquinho da ideia da voz falada e brincar com essas nuances. É nesses contrastes que eu digo que a gente ganha a atenção da plateia e que a musicalidade vem presente. Porque fazer música, eu parto da ideia um pouco do Schaeffer, que é quando a gente tem a intenção de manipular elementos sonoros. Então, que ele brinca, né? Se eu bater numa caixinha de lixo, estou fazendo música, mas se eu começo a ter a intenção, essa lata de lixo vira um instrumento musical. Então, se a gente brinca com essas possibilidades de som do dia a dia, ou, enfim, da criação lúdica da criança, e a gente consegue trazer isso como intenção, a gente está fazendo música. Beleza? Vamos fazer só mais uma, então? Vocês têm curiosidade com alguma daí? Duas cirandas. Duas cirandas? Ah, eu amo. Então vamos fazer. Eu acho que tá aqui. Vai lá? Oh, ei! Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa um movimento. Achei bom, bonito. Então vamos fazer um cânone aqui. Começa todo mundo junto. Aí vocês três repetem a primeira parte, a gente segue e aí depois vocês vão para a segunda parte. Pode ser? Oh, ei! Mandei fazer uma casa de farinha. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro. Mandei fazer, achei bom, bonito, meu amor brincar. Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro sonar. Aê, muito bem. O pessoal de casa tem alguma pergunta, alguma ideia, alguma colocação? Ó, essa debaixo da castanheira é uma música japonesa que é muito legal. Você já conhece? A gente vai fazendo projeto. Ai, que legal! Uma das coisas que eu aprendi com a Dulce para a gente fazer o cânone com a criançada é sempre fazer eles fazerem 2 vezes inteira. Porque aí eles aprendem a voltar do início sozinho. Então quando a gente separa, daí eles... Bom, a nossa vida é ser condicionado a alguma coisa, né? Tá aí a pandemia para mostrar pra gente, né? Que a gente tentou ficar dentro de casa, a gente conseguiu, depois, né? Mas a gente é trabalhado pelo movimento de tentar condicionar. Então, por exemplo, aqui eu faço ela em ré, tá? O kinakuri no kinoshita de anata to watashi o kinakuri
kinakuri no kinoshita de tanoshiku asobimashou. O kinakuri no kinoshita de o kinakuri no kinoshita. Então o coro todo faz 2 vezes. Fez 2 vezes, fez afinado, assim a gente conseguiu trabalhar a dinâmica. Então a gente vai fazer agora uma vez, aí esse grupo começa e depois esse vai atrás. Aí, como eles já aprenderam a fazer 2 vezes, porque parando para analisar a estrutura da música é o kinakuri no kinoshita de o kinakuri no kinoshita de o kinakuri no kinoshita de e acabou. Quando a gente for fazer o kanuri com eles, vai ficar 2 no começo. O kinakuri no, então eles têm que já entender essa estrutura, porque senão eles vão querer já ir para outra estrutura. Entendeu o que eu quis dizer? Então, mas de modo geral, para qualquer estrutura de cânone que a gente for trabalhar, é legal sempre fazer eles voltarem do início para ter essa autonomia, para poderem entrar, o grupo poder entrar sozinho, tá? Essa louva a Deus, lembra pra... Dá. É uma música do Milton Nascimento. Ó, eu vou tentar tocar piano e cantar, mas eu não consigo, tá? Se der um chiclete, eu sento meio fio. Fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, não. Já foi. Então aqui, o que eu brinco com as crianças? A gente fica... Eu uso uns pauzinhos assim que eles brincam de bater. Tipo, então deixa o corpo bem solto, tá? Pam, pam, param, pam, pararatam. Pode brincar com a introdução para usar o corpo. Caminha pela sala. Vai pulando. Para ir deixando eles soltos para poder cantar a música, tá? Vamos entrar direto na melodia? Senhora dona, eu lhe dou. Pode ser? 1, 2, 3 e foi. Senhora dona, eu lhe dou meu coração. Fazei de mim o seu altar, seu louva-a-Deus. Nasci para ser o seu escravo, guia. Sonhei a estrada que me traz o dia. Senhora deusa da paixão. Quero o ventre e o pensamento, quero o vinho e quero o pão. Quero o leito, quero a mesa, quero a casa e a oração. Quero o vinho, o pensamento, quero o vinho e quero o pão. Quero o ventre, quero a mesa, quero a casa e a oração. Então aqui de movimento que eu faço com eles. Eles estão aqui. Pam, pam, param, pam, pararam, pam. Tam, taram, tam, pararam, pam. Pam, taram, tam, taram. Eles têm então os 2 pauzinhos. Pum. Senhora dona. Daí para. Pum. Senhora dona, eu lhe dou meu coração. Aí vai descendo. Fazei de mim o seu altar, seu louva-a-Deus. Bem livre, você pode deixar também, por exemplo, vocês vão brincar com o movimento só de um lado. Pum, Senhora, e deixa livre, é legal deixar livre o grupo também, porque você vai ver que tem como se fosse, não sei, uma alga marinha, assim, sabe, que tem um movimento próprio, porque você vê, brincar com a mão e com o braço, faça um teste com o grupo de vocês, faça assim, agora tu mostra a palma da mão, pá! E o legal é tentar construir com eles a ideia de ter energia na mão, porque fazer isso aqui é uma coisa. Agora fazer isso aqui, ó, ponta do dedo, pá, é outra. Agora uma mão abre, outra fecha. Agora uma mão bem maluca, uma diferente da outra. Então, brincar com esse movimento de mão para fora é como se fosse um polvo, assim, sabe? Dá um movimento, porque esse grupo tá parado e num start faz isso aqui, ó. Isso aqui só já é um movimento muito grande que dá um efeito muito legal para o coro. Então,
Então, por exemplo, se fazer pum, Senhora Dona, eu lhe dou meu coração. Só de deixar isso aqui solto, fazei de mim o seu altar, seu louva a Deus. Isso aqui já dá um movimento super legal, tá? Então, o que eu gostaria que vocês pudessem poder levar desse encontro nosso? Brinquem com o grupo de vocês de possibilidade para vocês construírem movimento. E não tenham medo de propor isso para o grupo de vocês, porque vocês vão ver o quanto o grupo é rico para apresentar coisas. Eu sempre brinco com a ideia de que a gente está em construção contínua. Então, o grupo me dá material, eu também proporciono material para o grupo e a gente vai construindo. Então, por exemplo, na pergunta do Rafael, se eu já chego com uma ideia pronta, normalmente não. Eu vou construindo com eles e eles vão me dando os caminhos para a gente poder fazer junto. Então, coloque assim, ó. Né? Isso dá até uma identidade. Dá, E começa a surgir crianças, por exemplo, uma criança que, sei lá, super improvisa no hip hop, uma criança que, sabe? Eles começam a aparecer, então é muito legal. Então, era isso, assim, o que eu acho que seria legal é tentar colocar alguns, não é obstáculo, mas alguns limites para eles poderem criar. Por exemplo, agora todo mundo só vai fazer um movimento do lado do corpo, agora do outro. Então, assim, coloca um objetivo e deixa a liberdade para eles poderem criar. Agora, imagina que vocês estão num pântano. Isso, então como é que é andar no meio dessas plantas? E coloca uma canção aí no meio. O kinakuri no kinoshitade. Tá caindo uma chuva. Anata to watashi. Voltou pro pântano. O kinakuri no kinoshitade. Chuva do outro lado. Tanoshi. Então, só joga umas imagens e deixa eles criar, resolverem o movimento. Vocês vão ver que fica muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um preparador cênico junto contigo ou não? Não, não tem. É você mesmo que faz. Eu já trabalhei assim com o pessoal da dança e com o pessoal do teatro, mas normalmente no trabalho isso foi no espetáculo lá do banco, né? Sim. Do espetáculo de Natal. Mas no dia a dia com o trabalho deles, com eles ali, é nessa construção contínua. Eles vão dando material e a gente aproveita e utiliza. Legal. Joia, gente, temos alguma dúvida ainda? Acho que isso apareceria na prática depois, né? Talvez, né? Mas eu gostaria, então, em nome da escola, né? E também a vocês que estão aí nos assistindo ou no Meet ou no YouTube, agradecer também a participação de vocês nesse curso, né? Agradecer o Edio também pela disponibilidade. Uma salva de palmas, né? E aproveitar então ainda para convidá-los, vocês que estão aqui, também os que estão em casa, que nós ainda teremos 2 oficinas de profissionalização musical, que vão acontecer agora no dia 21, quinta-feira que vem, né? Às 18 horas será somente online com o maestro Alessandro São Jorge e às 20 horas será aqui na escola com a educadora musical Amanda Coimbra. E aí nós fechamos essa série de oficinas de profissionalização musical aqui com a Prelude Academia de Arte. Né? E como uma maneira assim singela de demonstrar nossa gratidão, a gente queria te desejar feliz Páscoa e um bom renascimento. Chocolate que eu tô ganhando. Então, obrigado. Eu que agradeço, nossa. Obrigado, viu? E quem sabe, né, fica para uma próxima aí a gente retomar, né? Porque é muito conteúdo para pouco tempo, né? É muito conteúdo. Quem sabe agora a gente junta um grupo de criança e então, justamente fazer um laboratório, né? Bora. A gente podia fazer na Lírica, lá tem umas 30 crianças. Aí, ó, vamos aí fazer. tem um espaço grande e de repente a gente faz lá, entendeu? Eu moro pertinho, a gente vê. Exato, exatamente. Não, é aí que é bom, é gostoso.